A antiga fé nos deuses vikings. Será que é possível cultuar os deuses vikings no Brasil? Será que no Brasil tem gente cultuando os deuses vikings? Aqui é uma cultura tão diferente. E se tem alguém cultuando os deuses vikings, é preciso a pessoa ser descendente de alemães, descendente de suecos, para poder participar desse culto? Para falar sobre tudo isso, sobre essa antiga fé, como que ela é chamada, como que faz para você entender mais sobre os deuses, eu chamei hoje o escritor Alan Marante, que é escritor de vários livros sobre os deuses nórdicos. Seja muito bem-vindo, Alan. É um prazer ter você aqui, fazia muito tempo que eu queria esse encontro, que bom que agora deu certo e finalmente nós vamos falar dessa coisa tão interessante. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Magda. É um imenso prazer colocar esse projeto em prática. Eu que há muito tempo tenho trabalhado na preservação da fé nórdica aqui no Brasil e hoje eu venho aqui para falar a respeito um pouquinho do trabalho que nós fazemos exatamente em manter a religião nórdica viva, né? Até mesmo diferenciar alguns estereótipos. Você mesma citou, por exemplo, né, os deuses vikings, essas divindades são muito mais antigas e o mais importante, elas são mais antigas do que a era viking e elas perduram depois da era viking. São divindades que não são exclusivas de uma época e nem de um povo. A cultura nórdica ela faz parte de tudo que a gente tem como cultura ocidental hoje, porque eles se espalharam desde da Finlândia até Portugal. Foram até os Estados Unidos, fizeram algumas colônias ali que acabaram não dando certo, depois eles decidiram se assentar onde hoje é a Groenlândia. Mas, por exemplo, a Groenlândia, até hoje a Groenlândia ela é um território que pertence à Dinamarca. E a Groenlândia está muito próxima dos Estados Unidos. Então, se a gente pensa, geograficamente falando, você tem os Estados Unidos, a Groenlândia, a Islândia e a Escandinávia, ali naquele bloco Sim. do Círculo Polar Ártico. Então, se eles foram até a América e a cultura nórdica ela está presente, efetivamente, em toda a Europa, até o final do século XVIII, só quando você tem efetivamente os movimentos iluministas, que você tem essas noções de não, eu sou português, eu sou espanhol, eu sou italiano, que é quando você tem o romantismo. Até então, a Europa ela sempre foi uma mescla. Essa miscigenação de diversas nações, de várias origens diferentes, a Península Ibérica com herança celta e romana, o centro da Europa com a soberania grego-romana. Sim. Tanto pré-cristã quanto pós-cristianização. E você tinha o norte da Europa com os povos gentios, que eram as tribos germânicas e nórdicas, que vão ali desde onde hoje é a Alemanha até onde é a Suécia hoje. Então, é um território bem extenso, com vários povos diferentes, diga-se de passagem. E lembrando que esses povos, eles, embora nativos dessa região, eles foram para o centro da Europa. Na China, na Índia, na Espanha. A Espanha, eles foram muito para a Espanha, para a França, a região da Normandia, né, onde hoje é a Normandia, fica ali no território da França. Aquela região ela tem esse nome exatamente porque eram tribos normandas. Sim. Então, não existe essa ideia de que a cultura nórdica ou a religião nórdica ou a história nórdica pertence só a uma pequena parcela da população que está ali no norte da Europa. Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Índia, China, América, Islândia, todas essas regiões tiveram migrações em massa. Então, as pessoas não iam lá só para invadir, as pessoas iam lá para viver naqueles lugares. Para exatamente buscando uma alternativa de vida diferente, porque a Escandinávia é uma geografia muito inóspita.
E agora, você tem um livro aqui que eu gosto muito, tá? O Paganismo Nórdico. Opa, Paganismo Nórdico. Acho que foi seu primeiro Foi. assunto. Isso, o Paganismo Nórdico no século XXI. Entende? Esse livro eu gosto muito para quem está começando, porque aqui tem de tudo. Tem a situação do paganismo nórdico, como ela está, e tem também os principais deuses nórdicos, e tem também sobre as runas, o significado das runas, os seres fantásticos, enfim, tem um apanhado geral e é fácil de ler. A pessoa que está interessada, eu vou deixar link dos seus livros aqui na descrição do vídeo. Que esse é um dos que eu gosto muito. Você tem quantos livros já escritos? São 5 livros, né? O último livro que eu publiquei foi o Sabedoria das Runas. Ai, que livro interessante. Voltado totalmente para a runologia, então para a ciência. Seria muito rúnica. Interessante a gente fazer um vídeo depois sobre as runas, né? Falar um pouquinho brevemente do que é o Caminho Nórdico. O Caminho Nórdico é um projeto cultural que eu comecei em 2014 e ele reúne pessoas de várias habilidades diferentes. Então, pessoas que têm habilidades em geografia, em história, em linguística, medicina, direito. A gente reúne pessoas que tenham diferentes alicerces para efetivamente traduzir documentos e tornar esses materiais de acesso para as pessoas e, obviamente, preservar a religião nórdica aqui no Brasil. E é isso que a gente faz no Caminho Nórdico. Eu vou falar a respeito desse trabalho nas nossas próximas edições. Gostaria muito que você falasse. E você dá cursos para pessoas que querem seguir a fé nórdica e também para pessoas que não seguem a fé nórdica, mas elas têm interesse na cultura, na mitologia. Você dá cursos por Skype, né, por internet, sobre os deuses nórdicos, sobre runas e muita coisa interessante. Você tem também aquelas formas de contato com os deuses nórdicos, né, os cantos. É muito misterioso isso. A gente podia fazer um vídeo só sobre esses contatos também. E, enfim, pode participar do curso pessoa que tanto que segue a fé nórdica como quem não segue também pode participar. São cursos culturais. E para quem quer seguir a fé nórdica, qualquer raça pode seguir essa fé, desde que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, falante de qualquer idioma, não tem restrição. Exatamente. Porque se a pessoa tiver nascido na África, não tem empecilho. Se ela tiver nascido na China, se ela tiver nascido no Irã, não importa. Contanto, exatamente de que ela queira, efetivamente, expressar a fé dela, o amor e a lealdade aos poderes divinos, ela será totalmente bem-vinda. Porque é uma coisa que eu percebo na fé nórdica, nas pessoas que se interessam pelos mitos nórdicos, é assim: o sujeito mora no interior aí do Brasil, o meio que ele vive, o pessoal ou é católico, ou é candomblé, ou é umbandista, e de repente ele nasce ali no meio. E em determinado momento da vida dele, ele se apaixona pela cultura nórdica, pelos deuses vikings. Eu vejo que é algo muito espontâneo, ninguém levou o cara lá para aquilo, né? Ele simplesmente, aquilo aflorou nele. E de qualquer raça, não importa a raça dele. Como que você entrou para essa questão da fé nórdica? Seus pais não te levaram, seus amigos não te levaram, você foi sozinho, como a maioria dos que eu vejo. Sim, eu sempre tive uma paixão muito grande por línguas antigas e eu estava fazendo uma especialização para tradução e lá eu tive contato efetivamente com uma edição da Edda, que é um dos textos mais famosos da literatura nórdica, e ali eu virei e falei assim: nossa, essa cultura é extremamente rica e as divindades que são aqui mencionadas, elas fazem muito sentido para mim. O que me levou exatamente foi a admiração pelo divino, foi um amor legítimo pela cultura. E é isso que eu tento passar hoje no Caminho Nórdico, e por isso que qualquer pessoa é bem-vinda. A gente não sabe o que efetivamente desperta o interesse de cada um, então
todas as aulas elas são voltadas para todo mundo. É espontâneo. E o mais importante é que cada aula tem um começo, meio e fim. Então a pessoa não precisa saber absolutamente nada. Ela pode entrar naquela aula, ela vai ter todo o alicerce necessário. E se ela tiver interesse, a gente tem turmas para reposição de aulas que já foram dadas. A gente tem uma turma para quem efetivamente quer fazer conteúdos relacionados à religião. Tem o curso de runologia, que é para quem quer estudar a arqueologia rúnica, como que as inscrições rúnicas eram feitas, como é que isso funcionava, como que se escreve efetivamente com as runas. Tudo isso faz parte da runologia e são projetos do Caminho Nórdico que está aí desde 2014, trabalhando de forma contínua para trazer a informação acessível para todas as pessoas falantes da língua portuguesa. E o objetivo aqui com esse nosso primeiro vídeo é exatamente despertar a curiosidade, e nós esperamos que todos os internautas que nos acompanhem saibam que a gente vai preparar muito conteúdo interessante ainda. Com certeza. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Sou muito grata pela sua participação. E você que está assistindo, deixa embaixo sua dúvida, o que você quer ouvir do Alan, sobre os deuses nórdicos. Deixa embaixo suas dúvidas também como sugestão. Alan, muito grata por esse encontro e até a próxima. Tudo de bom para você. Obrigado, Magda. Ao Sahel.